bem-vindos ao primeiro podcast do IGAS, Instituto Gaúcho de Asseio e Serviços. Primeira oportunidade que nós conseguimos reunir as pessoas aqui que são os seus fundadores para a gente fazer um bate-papo inicial que é sobre para que o IGAS, afinal de contas, o que nos motivou a construir o Instituto Gaúcho de Asseio e Serviços. Para fazer parte desse bate-papo aqui, nós contamos hoje com a presidente do Sindasseio, Adriana Maia Melo, perfeito, representando o segmento empresarial de todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 1.300 empresas. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Contamos aqui também com a presença da Flávia Silva, que é representante nesse momento da Federação dos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação, a FEAC, reunindo 7 sindicatos e aproximadamente 70 mil trabalhadores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Cândido. Obrigada pela oportunidade. E aproveitamos a oportunidade, então, para saudar o nosso presidente, o Luiz Carlos dos Santos, presidente do Instituto Gaúcho de Asseio e Serviços, nosso grande líder que está conduzindo esse processo de constituição do IGAS. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Cândido. Nosso objetivo de hoje é fazermos uma conversa, né? E a proposta da conversa é a gente debater um pouco, afinal de contas, por que o IGAS, né? Quais foram as razões que nos levaram a constituir o Instituto Gaúcho de Asseio e Serviços. Então, nós vamos combinar o seguinte, vamos fazer uma primeira rodada entre nós, cada um traz a sua perspectiva. A ideia é que a gente possa fazer um diálogo, então nós vamos, a qualquer momento, trazer contribuições para as falas de um e de outro. E eu começo, então, pedindo para a Adriana Maia, presidente do Sindasseio, Sindicato Patronal das Empresas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Adriana, fala um pouquinho para nós, por que e para que o IGAS? Bom, eu via que o segmento necessitava, né, de uma frente para vários assuntos, né, que estavam necessitando de uma ferramenta para iniciarmos, né, esse trabalho de conseguir ver o setor, o segmento como um todo. Por quê? Nós, como sindicatos, nós éramos muito limitados, né? Tem as demandas já do dia a dia de um sindicato, e aí eu vi essa necessidade da gente se aprofundar. E nada melhor do que se unir ao sindicato laboral, porque os interesses, tem muitos interesses em comum, né? Afinal de contas, hoje a gente fala em segmento, a gente tem que olhar tanto para o lado do empreendedor como pelo lado do trabalhador. E, fora isso, tinha outras demandas também. Então, surgiu a ideia de montar um instituto, né, para nos dedicarmos mais a esse segmento e ter a oportunidade de mostrar isso para a sociedade como um todo, né? Então, o instituto ele veio com o objetivo de inovar e mostrar a importância do segmento para a sociedade. Perfeito. Muito obrigado, né? Vamos lá, vamos no bate-papo aqui. Flávia, para que e por que o IGAS para os trabalhadores do asseio e conservação no estado do Rio Grande do Sul? Bom, Cândido, a gente tem essa mesma visão, né, do sindicato patronal, que a gente precisa dar um passo à frente. O sindicato laboral está sempre com uma demanda muito grande, né? A gente tem N problemas que acontecem dentro do nosso setor, mas a gente também achava que tinha que ter algo mais. E a proposta do IGAS é bem interessante nesse segmento, né? Porque a gente vai trabalhar educação e saúde. Então, universalizar a saúde para o trabalhador, eu acho que vai ser uma grande conquista. Muito bem, sem dúvida nenhuma. Luiz, nosso presidente do IGAS, nossa grande liderança, nosso condutor. Para que e por que o IGAS, Luiz? Bom, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai maturando as ideias e cada dia é um dia diferente nessa construção. Eu acho que a ideia do IGAS tem um papel de convergência, tá? Porque seja o contratante, seja a empresa que presta o serviço, seja quem entrega esse serviço, que são as pessoas lá na ponta, na verdade, o IGAS vai poder contribuir com esse processo, seja no processo do conhecimento, seja no processo na parte de educação, né, e também de saúde, né, que são pleitos importantes. E são pleitos importantes e que interessante, né, é a convergência. Pleitos importantes de quem está entregando o serviço, quem contrata e quem presta o serviço. Então,
tudo a ver. Muito obrigado, Luiz. Estamos falando então que o IGAS, na verdade, tem 3 grandes públicos que a gente busca atender, né? As empresas do segmento, hoje, cerca de 1.300 empresas, né, Adriana? Mais ou menos isso, aproximadamente isso, né? Que estão ativas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vejam que é uma força econômica poderosa, né? 1.300 empresas. Nós temos aproximadamente 70 mil pessoas, Flávio, 70 mil postos de trabalho representados em todo o estado do Rio Grande do Sul. E temos também os tomadores de serviço, né? Como você acha que a gente pode dizer que é a sociedade? É verdadeiro dizer isso, que os nossos tomadores de serviço são a sociedade, em suas expressões? Sem dúvida. Sim, atendemos vários segmentos, né? E por que não dizer que é a sociedade? Que são os que nos contratam. Isso vai desde condomínios, empresas, comércio, enfim. A terceirização de serviço hoje, ela está em várias frentes, né? E o que se observa é que não se tem o conhecimento técnico necessário para a contratação, né? E o IGAS, ele é uma forma de vir para contribuir com relação a isso, a fazer com que as pessoas conheçam o nosso segmento e as necessidades do segmento, né? E a valorização, acima de tudo. Hoje, se nós formos falar, a nossa matéria-prima são pessoas, né? E eu acho que mais do que nunca existe um questionamento muito grande da sociedade com relação a isso, né? A valorização das pessoas. Então, eu acho que o IGAS vem para contribuir nesse sentido. A gente dar mais ênfase a isso e a devida importância. E o reconhecimento do segmento de asseio e conservação, né, ele passa por isso necessariamente, porque é um processo construtivo, a sociedade é um processo construtivo e mutante, né? E o fato de ter, se esse movimento fosse sozinho, ou das empresas, ou dos empregados, ou dos tomadores de serviços, ele não teria integração necessária para ter o reconhecimento da sociedade. E olha como isso é importante para a construção. E, na verdade, o IGAS vai trabalhar não num nível diferente ou superior ao processo. Ele vai ser alimentado por esses 3 segmentos, por essas 3 áreas. Eu chamaria melhor, eu acho, que por esses 3 atores, né? Por esses 3 atores. E quando a gente fala 70 mil trabalhadores, a gente não fala nas famílias, né? Se tu for buscar famílias, isso vai dar 210, 220 mil pessoas impactadas diretamente. Tá? É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. Flávio, o pessoal fala que a FEAC trabalha com isso, não são pessoas a serviço de pessoas. Acho que isso é importante para a gente ter noção do que o nosso segmento faz, né? Em especial depois da pandemia. A gente reconhece que as dificuldades que sempre historicamente tivemos de ser um segmento praticamente com invisibilidade social, se fala muito nisso, né? Tem um livro que trata de uma tese de doutorado de um estudante da PUC de São Paulo, se não me falha a memória, que trata da invisibilidade social dentro do nosso segmento, né? Mas parece que depois da pandemia, em especial, as pessoas perceberam mais, né? Começaram a valorizar ainda mais esse nosso segmento. É aquilo que é dito, né? É observado quando não é feito, mas quando é feito, ninguém vê quem está na linha de frente fazendo. E a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa, acho que existe uma necessidade muito grande, só que nunca nada era feito. E o IGAS veio para fazer essa diferença. Sim. No segmento. A gente não está aqui falando somente do trabalhador ou somente do empreendedor. A gente está falando de toda uma categoria, né, que envolve esses 3 atores que o Luiz acabou de apontar, né? E a importância disso, porque o que eu observo que as empresas, as contratantes, elas não têm o conhecimento necessário e a valorização que deveria dar a esse segmento, porque é terceirização de serviços, é a limpeza, fica por último, e a gente tem que mudar essa visão, mostrar o quão importante é e quão isso impacta na sociedade. Nós estamos falando aí, como a Flávia disse, em 220 mil pessoas só aqui no nosso estado. E essa é uma realidade que não é só o estado do Rio Grande do Sul vive, em termos de Brasil. Sim. E por que não começar aqui pelo nosso estado, né? A gente é tão inovador em tantas coisas, por que não começar pelo nosso segmento, né? Que é tão importante. Uma mudança de consciência, né? Exatamente. É um trabalho que vai dar muito trabalho, mas que a gente está disposto a fazer e fazer acontecer.
Presidente Luiz, essa é a ideia do podcast aí, para a gente falar com as pessoas que estão nos ouvindo hoje, para conhecer mais o nosso segmento. É um pouco isso o espírito do IGAS? Sem dúvida. Eu acho que se a confiança e a comunicação bem feita não é tudo, pelo menos é a base de tudo. Tá? A gente falou de coisas importantes, me parece que o IGAS vem contribuir por esses três, que a gente já falou, os três atores, mas a geração desse caminho, dessas informações, por exemplo, pegar um exemplo, o IGAS tem um planejamento estratégico, as entidades que dão suporte a ele também participam desse processo, geram esse processo. Isso vai fazer com que a gente tenha iniciativas importantes, né, para tornar isso viável. O que a gente está falando aqui, que de certa forma é agregar valor para o segmento. A invisibilidade fica preso à individualidade. À medida que esses três atores se reúnem e a partir de convergências começam a construir, vai permitir que a gente traga isso de uma outra forma, de uma outra percepção. Mas olha que interessante, nós vamos fazer isso primeiro entre nós e depois a sociedade vai enxergar isso. A Adriana falou no início ali, com relação ao processo da pandemia, né? Parece que a gente tem que ir para casa, voltar, estar no ambiente de trabalho depois da pandemia, para enxergar algumas coisas que a gente não via, né? Ou seja, tem sentido isso. Então o IGAS vai trabalhar exatamente nesse caminho, tentar trazer inovação para dentro do processo, trazer a profissionalização, a saúde, né? Melhorar o processo. Claro que não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas o caminho é esse, a oportunidade é essa. E são esses atores, nós só estamos conduzindo o processo, né? As empresas, as pessoas, os tomadores de serviço, conforme a gente agir nesse processo, vai nos permitir integrá-los. E eles vão produzir o resultado. Nós vamos apoiá-los para esse processo. Ótimo. Flávia, diz uma coisa, hoje a Agenda 2030 é algo muito próximo de nós, assim, em alguns momentos da história ela andou mais distante, hoje a Agenda 2030 e principalmente o conceito de trabalho decente é um conceito muito vivo, né? Como é que a FEAC, os seus sindicatos representados, vê o papel do IGAS, o que o IGAS pode contribuir nessa discussão para que, de fato, esse que é um dos principais objetivos do desenvolvimento sustentável aconteça no setor de segmento terceirizado de prestação de serviços de asseio e conservação. Como é que tu vê isso? Cândido, a gente, por muitos anos, o movimento sindical sempre se dedicou àquela questão de salário, né? Buscar salário, buscar melhores condições de trabalho dentro do seu setor. Então, a gente só fazia o típico feijão com arroz, né? Com a Agenda 2030, eu acho que a gente começa a abrir esse horizonte, né? Então, tem várias coisas. A gente trabalha com o setor de lixo, de coleta de lixo, né? O que é feito com esse lixo? Porque não é só o simples fato de tu coletar o lixo e descartou, mas para onde vai? Então, assim, os nossos diretores têm feito intercâmbios, inclusive internacionais, para ir ver outras realidades. Foram para o Japão para ver como é que eles trabalham lá essa questão da sustentabilidade, da reciclagem de lixo. Então, a gente tem trabalhado um pouco fora da caixinha, né? Como o nosso presidente gosta de falar, né? Que a gente precisa olhar um pouco além da curva, né? Então, eu acho que a gente tem esse papel também de ser esse protagonista com relação a esses outros temas que atingem diretamente a sociedade, né? A gente agora, há pouco tempo, a gente lançou uma cartilha do assédio, né? Então, o trabalho decente também enfoca esse tipo de coisa, né? Contra o assédio moral, o assédio sexual. Então, isso tudo também transforma o ambiente de trabalho em alguma coisa mais sustentável, até mais fácil de tu lidar, né, com os problemas. Então, eu acho que o nosso movimento sindical, o nosso pessoal, né, do asseio, tem trabalhado um pouco isso também. Então, além dessa questão de emprego e renda, a gente tem trabalhado o trabalho decente, nós temos uma conversa bem em andamento com o Ministério do Trabalho, para um pacto
para a gente trabalhar essa questão do trabalho decente. Então, nós temos ido um pouco além do que a gente costumava fazer. Nosso presidente costuma dizer que a nossa convenção coletiva ela é econômica, protetiva e tem mais um outro... E regulamentadora. Então, a gente também está indo um pouco além, né, do que se busca. Então, acho que essa é um pouco da nossa função também dentro do movimento sindical. Presidente Adriana, aproveitando a janela aqui da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente sabe, né, Luiz, que várias entidades empresariais têm hoje pautado essa preocupação, né? Nós estamos vivendo um momento de impacto muito forte no meio ambiente, de discutir a questão da diversidade dentro dos ambientes que nós convivemos e tudo mais. Como é que o setor empresarial vê, presidente Adriana, a possibilidade do IGAS ser realmente uma referência para poder ajudar a trazer conhecimento para que as empresas tomem em pé disso e vejam como fazer, como trazer a sua contribuição para que a gente realmente construa, de fato, um mundo melhor? Bom, nós já iniciamos esse trabalho junto com o Laboral já desde o final do ano passado, né? Criando um debate com os órgãos competentes do Estado, né? Que a gente vem enfrentando alguns problemas já ao longo dos anos, mas até então não era feito nada. Né? Então, nos unimos já, num primeiro momento, laboral e patronal, para defender a questão principal que hoje a gente está enfrentando já há muito tempo, que é a questão do dumping social, né? Principalmente no Estado e nas prefeituras, né? Para ver essa realidade e tentar fechar o circo para que evitar algumas coisas, né? Nem tudo será possível, mas a gente já está nesse movimento para tentar evitar algumas coisas. Hoje, o que acontece na hora de uma contratação é o menor preço, e nem sempre o menor preço quer dizer que é a melhor contratação, né? E constatado nesses encontros que nós tínhamos sérios problemas com relação aos editais, e principalmente essas pessoas que estavam à frente dos pregões, né? Por falta de conhecimento técnico. Então, uma das coisas que a gente já está vendo, e o IGAS vai ser um ator muito importante nesse processo, é com relação à cartilha que a gente vai fazer para mandar para todos esses órgãos públicos, né? Passando orientação, conhecimento, porque tu se depara com muitas pessoas nesta função sem o conhecimento básico da nossa convenção coletiva. E aí começa a aparecer os preços inexequíveis. Por quê? Porque vai uma empresa lá que não atende a convenção coletiva, obviamente, ela vai ter um menor preço, né? Fora as consequências de tudo isso, né? E o ano passado e anos anteriores também, nós tivemos aí vários exemplos de empresas que, com o passar do tempo, sumiram, né? E deixaram todo esse pessoal simplesmente a ver navios, né? E como eu comentei para o superintendente do Ministério do Trabalho, acho que está na hora de olhar para essas empresas idôneas e fazer alguma coisa. Porque empresas boas existem, elas estão aí. Mas o que o Estado está fazendo para que essas empresas continuem no mercado? Né? Da forma que está indo, daqui a pouco não vai existir mais empresas. Porque quem é que vai querer trabalhar no mercado tão aventureiro como está hoje? E isso é que gera o dumping social para a sociedade, né? Então, eu acho que é um marco com relação a isso, muito importante, esse movimento que a gente está fazendo. E, obviamente, em todas as outras esferas, como a própria Flávia comentou, né? Da questão do nosso cuidado também, da nossa parte, já, afinal de contas, somos nós que fizemos as limpezas das empresas, né? Para onde está indo todo esse lixo, né? Eu acho que o IGAS tem muito para ajudar em todo esse processo, né? E estar à frente. Eu sinto que com o IGAS nós vamos estar dando um passo à frente muito grande com relação aos outros segmentos, né? E aí está aí uma grande oportunidade. Falando em oportunidades, deixa eu pedir aqui para o nosso presidente, o Luiz. O Luiz é um empresário com reconhecida atuação na área de inovação. Luiz, quando a gente fala que o IGAS
pode ser disruptivo, pode ser inovador. Nós estamos falando que o segmento de prestação de serviços terceirizados é um segmento que se habitua também a discutir a inovação, né? Tu poderia falar um pouquinho mais para nós sobre a questão da inovação, em especial o que se imagina que pode ser a contribuição, então, do IGAS efetivamente para o segmento enquanto inovação? Sem dúvida. A inovação no Brasil, ela é muito incipiente ainda. Tá? E no estado do Rio Grande do Sul não é muito diferente. É um desafio ser inovador. Tá? O empresário, o empreendedor, o tomador de serviço, as pessoas que compõem as empresas, na verdade, todos nós nascemos com o dom, a capacidade de ser inventivo. Tá? E a inovação em si, ela depende de um estado, de uma condição. Não é possível simplesmente você agora decidir resolver ser inovador. Não. Você precisa ter uma estrutura de inovação. Precisa ter um sentido para isso. Precisa ter uma direção para isso. Aliás, a inovação no Brasil tem um conceito de uma tríplice coroa. A empresa, a universidade, tá? Sociedade. A sociedade, o segmento. Eu vou pegar o caso do IGAS, por exemplo. O IGAS é disruptivo? É. O que tem de disruptivo? Ele é diferente dos outros. Mas não para ser diferente na forma de comparação. E aí entra o processo de inovação. Ele vai para uma convergência de duas áreas, de dois segmentos, dois sentidos diferentes, que é quem presta o serviço e quem entrega o serviço. E tem o tomador de serviço. Então, a gestão do IGAS, o processo de gestão do IGAS, nós temos, por exemplo, a gente pode usar a Agenda 2030. Podemos usar ESG. São várias formas de buscar um caminho da qualificação, da inovação e, por consequência, da sustentabilidade. Então, as ações, os planejamentos, a partir do planejamento estratégico, vai nos mostrar esses caminhos, essas oportunidades. É claro que a gente quer resposta, a gente quer resultado, e quem está lá na ponta entregando precisa desse resultado, dessa resposta. É importante, mas tem um caminho a seguir. Né? Então, nós temos pouco investimento, por exemplo, nas empresas em ACI e conservação, são em organizações de serviço. Não existe uma linha específica de inovação, de crédito de inovação. Você pode ter uma ideia, certo? Aí eu contrato o Sebrae, vou usar especificamente. O Sebrae não tem fomento para entregar para essa inovação. Aliás, não temos um meio para fazer isso. Tem países desenvolvidos, inclusive na América do Sul, que tem o Sebrae deles e o fomento junto. Então, são formas, porque as oportunidades estão aí. O que o IGAS vai trazer para dentro desse processo? É conjugar esses interesses, de repente, ser o alinhador desse processo de integração desses três atores para gerar uma oportunidade. Por exemplo, na Agenda 2030, só para dar um exemplo bem objetivo e bem direto, existe fomento disponível para ser usado dentro do Rio Grande do Sul. O que a gente precisa para fazer isso? Precisa ter um projeto inovador, precisa documentar o projeto, precisa descrever o projeto, precisa ter os meios formais, legais, para ter um projeto disso e chegar para o governo do município, do estado e da União para poder apresentar isso para eles. Existe um caminho para isso. É claro que depende de como construir isso. Mas eu acho que o IGAS tem essa possibilidade, tem essa alternativa de respeitar a operação de quem entrega, de quem presta o serviço e de quem precisa, ele ser o agente nesse processo, no sentido de trazer o que esses três atores precisam para entregar para a sociedade. Tá? Acho que é muito, muito isso. Muito bem. Flávia, me diz uma coisa, por muitas vezes a gente fala do movimento sindical, né? E ouvindo esse nosso bate-papo, essa conversa que a gente está fazendo aqui, a gente observa um outro tipo de preocupação, né? A federação e todos os seus 7 sindicatos hoje
discutem esses temas que nós estamos discutindo, Agenda 2030, falamos em ESG, falamos em inovação, né? O movimento sindical, para conseguir dar resposta, acho que aos seus trabalhadores, também passa por um processo diferente. Como é que está a FEAC em relação a tudo isso? Vai estar conseguindo acompanhar toda essa discussão e principalmente está servindo como agente de motivação para isso, né? Isso qualifica a atuação sindical. Isso traz uma outra imagem para os próprios trabalhadores. Como é que tu vês isso em relação ao que a contribuição que o IGAS pode ter e principalmente o momento que os sindicatos laborais representados aí pela FEAC estão vivendo? Bom, depois que o presidente falou, fica difícil, né? Porque a expertise está toda aqui. Mas eu acho que, assim, ó, nós estamos num outro momento, né? Eu acho que a pandemia fez realmente a gente parar e pensar, olhar um pouco para dentro, né? O nosso pessoal não saiu da linha de frente, o nosso pessoal não parou de trabalhar junto com a saúde. Foram os dois setores que tiveram lá, né? O tempo todo. Então, acho que isso também nos abriu portas e abriu a nossa mente para outras coisas, né? E então, assim, os nossos sindicatos começaram a se apropriar desse tema, né? Que também é um tema novo, né? Então, a gente tem feito vários intercâmbios, várias conversas com São Paulo, que é o centro nervoso desse país, né? Então, a gente tem feito muitas conversas, a gente traz o pessoal de lá para cá para conversar, para passar essas experiências para o nosso pessoal aqui. E eu posso te dizer que o nosso pessoal está muito otimista, assim, acho que criou um burburinho dentro da nossa direção, né, que a gente pode fazer um pouco mais, né? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem o nome que isso tem, né? Então, se tu falar em Agenda 2030 para o trabalhador, ele não sabe o que é. Mas se tu começar a pegar os itens da Agenda 2030, olha, tem isso. Ah, não, mas isso eu acho interessante o sindicato trabalhar. A própria ESG, né? Então, se tu disser ESG, eu não sei o que é isso. Mas se tu for ver o que tem lá dentro, o nosso trabalhador, ele tem esse conhecimento, mas não é um conhecimento técnico. Porque o nosso pessoal, ele trabalha dentro de órgãos públicos, né? Então, eles ouvem as conversas e eles participam. Então, a menina está lá limpando o auditório que está tendo uma palestra, então ela está ouvindo aquilo. Então, acho que esse tipo de coisa também chega para ela de um jeito que quando o sindicato vem e diz, olha, mas nós vamos trabalhar com essas coisas, mas eu já ouvi isso no meu local de trabalho. Então, eu já estou meio familiarizada com isso, né? Então, eu acho que isso é importante para o nosso movimento sindical, para os nossos diretores também darem essa resposta para o nosso pessoal, né? Então, acho que isso vai mexendo de uma forma positiva, né? E vai fazendo o nosso pessoal também trabalhar um pouco mais, né? Porque vai abrindo os horizontes, abre a cabeça das pessoas, né? Eu acho que isso vai ser muito positivo, sim. Cândido, eu queria complementar, eu acho que é importante citar, de tudo que a gente já falou aqui, né? Mas as ODS, elas são ponto importante. Na verdade, o que o IGAS está fazendo e que as duas entidades, ao construir o IGAS, estão fazendo, isso, na verdade, vai dar um efeito lá dentro das empresas e, consequentemente, também para os tomadores de serviço e os entregadores. Olhando para os nossos projetos de educação, né, de olhar melhor a terceirização, da sustentabilidade, tudo isso está dentro das ODS. Então, a Agenda 2030 é bem interessante, o projeto em si da ONU, porque qualquer entidade, em qualquer parte do mundo, ela pode levar os seus valores para dentro e fazer propaganda disso, positiva. Com certeza, se um de nós for falar isso para as nossas pessoas, tem um nível de percepção, que nem você falou, né, Flávia? Mas se você traz dá um corpo maior nisso, que, não, isso é da ONU, é um projeto internacional, um projeto de referência, e ele traz, por exemplo, também o fomento para dentro do processo, basta ter projetos. Se tiver projetos, tem dinheiro. Então, isso é importante. Atrás da Agenda 2030, eu vou pegar um exemplo também que a Agenda 2030 é referente, por exemplo, ao estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado dividiu o estado do Rio Grande do Sul em 8 regiões para produzir
até o final, lá até 2030, 8 produtos prêmios. Nós somos uma empresa, a minha empresa é uma empresa de serviço. Nós estamos colaborando com um processo de produção do mel. Porque é um objetivo do processo. E o governo do estado investe em cima disso. Ele vai ter o retorno desse processo. Isso vale também para a prefeitura. Pode acontecer que numa empresa onde nós prestamos serviço, nós enquanto entidade, como empresas, né, as pessoas que entregam o serviço, essa prefeitura também está atrás das ODS. Então, assim, esse processo de conexão que as duas entidades, Sindacê e FEAC, construíram para formar o IGAS, o princípio é o mesmo. Nós podemos conectar as empresas, conectar os tomadores de serviço, conectar os empregados, os trabalhadores, para fazer a mesma coisa. Então, existe a oportunidade, está claro. A pandemia escancarou isso, deixou muito mais evidente isso. Né? Como a Flávia falou, provavelmente a gente ficou em casa e ficou pensando. Né? E sai de lá com outra percepção. Né? Então, nesse sentido. Gente, nosso papo está muito bom, mas nós temos que fazer um encaminhamento aqui para encerrar essa primeira rodada, esse primeiro podcast do IGAS, para apresentar os segmentos, nossos segmentos de prestação de serviços terceirizados de Acesso e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer mais um convite a vocês, começando aqui pela presidente Adriana, representando aqui as 1.300 empresas, presidente Sindacê, que fizesse uma conclusão, né, desse primeiro encontro, dessa primeira conversa, dessa primeira apresentação por meio do IGAS. Bom, é um prazer enorme estar aqui, né, podendo falar sobre esse projeto tão sonhado por mim, né, e trazer junto o Laboral, porque eu acho que só esse ponto, o fato de nós termos montado um instituto, metade laboral, metade patronal, já é uma quebra de paradigma. A gente sabe disso, eu acho que isso aí já é um grande ponto de inovação, porque sempre se pensou que são dois opostos, muito pelo contrário. Né? E poder ter essa oportunidade de mostrar para as pessoas que não é isso e que dá para fazer diferente, que é essa a nossa proposta, gente, isso é maravilhoso. Eu acho que aí já diz tudo, sabe? Porque tomara que esse exemplo sirva para os nossos políticos. Porque indiferente o partido, o objetivo tem que ser o mesmo. E aqui, o que a gente está fazendo é exatamente isso, mostrando que o objetivo é o mesmo. Não vai existir trabalho se não tiver empresas. Então, o objetivo é único. E se os nossos políticos começarem a compreender isso, talvez a gente tenha um Brasil melhor. Pelo menos nós estamos começando pelo IGAS, pelo laboral e pelo patronal. Muito obrigado. Flávia, por favor. Bom, eu acho que a Diana já deu, né, a dica. Nós temos mais coisas que nos unem do que nos separam. Né? Realmente, se não tiver empresa, não vai ter emprego. Se não tiver trabalhador, não vai ter empresa. Então, isso é uma coisa que a gente tem isso muito claro, né? Temos as nossas divergências, o que é natural, mas eu acho que isso também enriquece o processo. Né? E o IGAS realmente é uma inovação, né? A gente está começando do zero, é um projeto completamente novo, inclusive para nós, né? Então, assim, nós temos um grande respeito por tudo que a gente já construiu e tenho certeza que a gente vai botar o nome do IGAS na história. Acho que isso é um grande ponto de inovação, né? E de sucesso. Acho que isso acho que a palavra que vai nos unir vai ser isso, vai ser o sucesso mesmo. Obrigado, Flávio. Luiz, nosso presidente do IGAS, por favor, suas considerações. Eu acho que é uma satisfação poder estar aqui enquanto presidente do IGAS, poder compartilhar essa escolha que as duas entidades fizeram, né? E tentar, usando essa escolha, tentar construir algo positivo que gere frutos. Claro que as ideias vão surgindo ao longo do tempo, né?
Por exemplo, como a gente promove o segmento. Só que o segmento, às vezes, era olhado por um só. Então, eu tinha o olhar da empresa. Né? Vai lá dentro da CEI, tem o olhar da empresa. Provavelmente a Flávia, dentro da federação, também tinha esse olhar, né? E provavelmente o tomador do serviço ainda está com o seu olhar dele. Então, o IGAS tem um papel importante no sentido de convergir para um caminho. Por isso que os projetos, as escolhas, vai ser sempre via das duas entidades, através do IGAS. Ele vai ser uma espécie de um puxador de perspectiva. E, em cima disso, vai vir as outras oportunidades. Mas não é questão de quem é mais importante ou menos importante, não é esse o ponto. E eu acho que a Adriana foi feliz em dizer que a política pode ter diferença que nem vocês têm diferença. Mas a diferença não é para ser menos ser humano, não é para diminuir o processo, e pelo contrário, é para usar a consciência para produzir algo que tenha sentido. Né? Eu acho que tem tudo a ver, IGAS, em relação ao momento e o que o segmento precisa. Muito bem. Muito obrigado, presidente Luiz. Acho que nesse momento a gente vai para um encerramento nosso, dizendo aqui o seguinte, né? Agradecer a todos que tiraram seu tempo para conhecer mais o segmento de prestação de serviços terceirizados e conservação do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez seja uma novidade saber que nós estamos discutindo sobre a Agenda 2030, que nós estamos discutindo sobre trabalho decente, sobre inovação, enfim, que os 3 grandes pilares do desenvolvimento sustentável, que é gerar emprego a partir do econômico, né? Gerar emprego, gerar empresas fortes e postos de trabalho, né? Respeitar o meio ambiente, né? A nossa casa comum. Acho que tudo hoje chama muita atenção para nós em relação a isso. E a dimensão social, a dimensão das pessoas, do humano. Né? Esse é um segmento que valoriza e que vive a partir do humano. Né? A vocês que dedicaram seu tempo para nos conhecer um pouco mais, nosso muito obrigado. A gente faz um convite que vocês conheçam as nossas entidades. Nós temos várias entidades que organizam o Estado. São 7 sindicatos laborais e temos também o sindicato patronal, que representa todo o estado do Rio Grande do Sul. Essas 8 entidades, por assim dizer, mais a federação, que faz a congregação dos 7 sindicatos laborais, são expressões da nossa forma de organização, que vocês ouviram um pouquinho aqui hoje sobre isso. Eu acho que é mais importante a gente ver que ficou um gostinho de quero mais, teve coisa que não deu tempo para a gente conversar, mas que fica para uma próxima oportunidade. Nós vamos falar sobre pesquisa, um segmento que hoje precisa se reconhecer, precisa encontrar sua própria identidade também de forma mais objetiva, e nós temos um grande espaço, né, de discussão. Então, muito obrigado a todos e a todas que nos assistiram, e em especial aos que compuseram essa mesa e fizeram esse momento histórico, que é o primeiro podcast do IGAS, Instituto Gaúcho de Ciências e Serviços.